Fernando, empresário, 39 anos, dono de uma empresa de instalação de energia solar aqui no interior do Brasil. Ele construiu um negócio do absoluto zero. Começou com uma Fiorino, uma escada e uma coragem. Em 6 anos, ele multiplicou o seu negócio. Já tinha equipe, galpão, caminhonete e clientes por todo o estado. Em 2023, ele decidiu aproveitar os frutos do seu trabalho. Ele comprou uma casa maior para a família, viajou com a esposa para a Europa pela primeira vez e comprou o seu primeiro carro importado. Tudo através do lucro da empresa. Pelo menos era isso que ele acreditava. Fernando, depois de ter conquistado tudo isso e desfrutado com a sua família de tudo isso, em março de 2024, ele recebeu uma notificação da Receita Federal, através do sistema de cruzamentos de dados. Ou seja, a movimentação bancária pessoal dele não batia com a sua renda declarada. O faturamento da empresa não batia com as vendas que estavam registradas nas maquininhas. E o valor distribuído como lucro não fazia nenhum sentido com o lançamento contábil da sua empresa. E aí que veio uma grande surpresa. Ele caiu na malha fina. Fernando, depois de suar tanto, trabalhar tanto, por surpresa, ele acabou caindo na malha fina da Receita Federal. E não por má fé, mas por desconhecimento. Por não entender que o jogo empresarial não é um simples jogo, mas é um jogo de pessoas que precisam entender sobre o que ele está fazendo. A Receita hoje, ela não trabalha com auditor fiscal batendo na porta da sua empresa. Ela simplesmente cruza dados, faz rastreamento, analisa. Se não bate, vai uma notificação para você. Tudo isso feito de forma digital. E Fernando foi surpreendido por cair na malha fina e recebido uma multa estratosférica por não conhecer o procedimento. Fernando teve que pagar uma multa, tributo retroativo, honorários para os procuradores da Receita e o pior, teve o nome da empresa exposto a um processo administrativo. Isso prejudica o seu crédito empresarial, atrasa diversos contratos e, principalmente, trava o seu crescimento. Tudo por não conhecer o procedimento de como que é feito o cruzamento de dados da Receita Federal. E o que mais me marcou de toda essa história é que ele disse, olha só, eu sempre tentei fazer o certo, eu sempre busquei fazer o correto, eu nunca busquei fazer algo errado para tentar ludibriar o governo, a Receita ou qualquer pessoa. Só que ninguém me explicou como que isso funcionava, como que o sistema funcionava. Eu estava focado lá no operacional, no meu dia a dia, no crescimento, com os meus funcionários, fazendo acontecer, pensando no planejamento estratégico, nas minhas vendas. Mas por trás eu não tinha ninguém que me explicava como que isso funcionava. E agora eu tenho essa surpresa. Hoje, o empresário que não entende o mínimo do planejamento tributário e jurídico está correndo grande risco todos os dias, mesmo pagando todos os impostos em dia. Como você bem sabe, o governo ele está precisando cada vez arrecadar mais para pagar as suas contas. E de onde que você acha que vai tirar cada vez mais a arrecadação? De fato, são dos empresários. A parte mais produtiva de todo o nosso país é a parte empresarial. E não estou aqui falando do grande empresário, estou aqui falando do pequeno e do médio, que é o maior volume que existe hoje aqui no Brasil. Por isso que você que está aí do outro lado, se não quiser cair na mesma situação que o Fernando, você precisa estar atento em como que a Receita faz os cruzamentos de dados para que você não tome uma surpresa, como o Fernando também teve. E antes de eu te contar como que a Receita faz todos os cruzamentos de dados, porque aqui eu vou te dar 3 dicas essenciais de como que ela faz isso. Gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Aqui no canal a gente fala sobre um conteúdo do mundo jurídico, do mundo dos negócios, e toda semana eu publico um conteúdo para ajudar você que está aí do outro lado a ter mais segurança jurídica e prosperar o seu negócio. Então se inscreve aí. E no vídeo de hoje, eu quero te contar as 3 formas que a Receita Federal faz o cruzamento de dados aí da sua empresa. Por isso, pega papel e caneta na mão e anota tudo que eu vou falar aqui para você, porque o que eu estou dizendo aqui é o que acontece na prática. E se você não quiser ser pego de surpresa, definitivamente dentro do seu negócio, e ter que pagar mais imposto, pagar multa, pagar honorários, eu digo para você,
Anota tudo que eu estou falando aqui e corre para dentro do seu negócio e verifica se tudo está nos conformes que eu te mostrar. Você pode estar aí do outro lado pagando seus impostos e mesmo assim cair na malha fina. E o pior, muitas vezes o seu contador ou o seu jurídico nem precisa saber isso ou nem vai perceber isso. Eu vou te mostrar hoje os 3 cruzamentos de dados que a Receita Federal faz e que pegam milhares de empresários de surpresa todos os anos. Se você tem um CNPJ, me acompanha até o final desse vídeo. O primeiro deles é a distribuição de lucro versus o faturamento declarado. Então, a Receita Federal ele vai estar em cima disso. Distribuição de lucros, faturamento declarado. A Receita Federal compara o valor que você distribuiu de lucros com o faturamento dessa empresa. É esse cruzamento que ela faz. Se você declarou que a sua empresa faturou, por exemplo, R$500 mil por ano, mas que distribuiu apenas R$400 mil de lucros, a Receita quer saber como que sobrou tudo isso? Para onde que foi? E as despesas? E o prolabore? Esses questionamentos a Receita Federal consegue fazer. Se os números não fecham com a lógica financeira e contábil, sinal vermelho para você. Ela presume que você pode estar maquiando prolabore para pagar menos imposto, ou até esquecendo do faturamento real da empresa. Então, de fato, evite distribuir lucros se a sua empresa hoje está no prejuízo ou se não tem uma reserva suficiente. Isso, com certeza, vai ligar um sinal de alerta, porque a Receita Federal faz todos esses cruzamentos de dados. O cruzamento número 2 que a Receita Federal faz aqui é a despesa do cartão de crédito com a declaração do Simples Nacional. A Receita cruza, então, todas as vendas via maquininha que você faz com o faturamento que você declarou no PGDAS do Simples Nacional. Ou seja, se a sua empresa vende R$80 mil no cartão, mas declara só 30 mil no Simples, adivinha, a Receita vai te pegar. Eles entendem, de fato, que você está omitindo receita. E não é só achismo, é um dado. A Receita tem acesso direto às operadoras de cartão. Você pode até estar nem faturando, mas tendo um erro contábil ou cadastro duplicado dentro do Simples Nacional, pode te colocar na mira da Receita. Então veja bem, a Receita tem acesso direto às vendas do seu cartão. Não tem como esconder. Então é importante que tudo aquilo que é processado via cartão, ele esteja declarado e principalmente recolhido na guia do Simples Nacional. O terceiro cruzamento que a Receita Federal faz aqui é analisar o seu CPF com o seu CNPJ. Ou seja, se tem algum patrimônio pessoal incompatível com o da empresa, olho em você. Por exemplo, se você declara como um empresário um prolabore de R$3 mil por mês, mas compra um carro de 250 mil e um imóvel de R$1 milhão, a Receita quer saber, da onde que vem esse dinheiro? Como que você recebe só 3 mil e tem imóvel de 1 milhão? É esses questionamentos e é esses dados que eles vão cruzar. Ou seja, a Receita ela vai presumir que você pode ter uma distribuição de lucros disfarçada ou omissão de receita dentro da sua empresa. Resumindo aqui, o seu padrão de vida precisa estar compatível com o seu padrão empresarial. E o seu padrão de vida precisa estar compatível com a sua declaração de imposto de renda. Senão, ela vai ficar de olho em você. E eu te deixei aqui, então, os 3 cruzamentos principais que a Receita Federal ela faz. Esses 3 cruzamentos que eu deixei aqui para você é o que a Receita Federal faz com o seu CPF e com o seu CNPJ. Tudo isso ela consegue cruzar dados de forma totalmente digital. E se você não quer ser o protagonista da história, como foi o Fernando aqui, eu digo para você, você precisa estar muito bem assessorado diante de todo o cenário tributário e principalmente jurídico. É por isso que nós temos uma consultoria especializada para empresas. E nós conseguimos te ajudar a criar um planejamento tributário, societário e empresarial para que você tenha tudo isso organizado. E se a Receita Federal bater na sua porta, você ter todos os documentos em dia. Então, se você quiser saber como que a gente entrega tudo isso, tem um link aqui embaixo. Por isso que eu digo aqui que o caminho não é ter medo, né? Você viu a história aqui do Fernando. Ele passou por uma situação um pouco delicada porque ele só não tinha uma assessoria. O que importa aqui é você ter tecnicidade dentro do seu negócio. E ter tecnicidade é estar bem assessorado. Se você é empresário e busca ter cada vez mais crescimento, você precisa ter um acompanhamento jurídico e estratégico que antecipe os problemas e, principalmente, protege você. No Brasil, tem muita insegurança jurídica, não é mesmo? Cabe a você ter cada vez mais planejamento para evitar que essa insegurança acesse o seu patrimônio.
Espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas 3 dicas que eu tenho deixado aqui para você façam total sentido dentro do seu negócio. Por isso que eu peço mais uma vez, se inscreve aqui no canal, que toda semana eu publico um conteúdo novo para te ajudar aqui. Até o próximo vídeo.